OAB São Paulo elaborou 18 sugestões para o anteprojeto da Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, que está em gestação no Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar agora com o Dr. Clito Fornaciari Júnior, que participa da Comissão de Análise do Anteprojeto da LOMAN aqui na Seccional Paulista. Dr. Clito, antes de mais nada, por que atualizar a LOMAN agora? Por que essa discussão? Essa discussão surgiu exatamente no momento em que o país está com as instituições democráticas dele em pleno desenvolvimento e tendo em vista que esta lei, a atual lei orgânica da magistratura, é uma lei que foi elaborada no tempo do regime militar. Em quais pontos ela está defasada? O senhor pode citar alguns exemplos? Não, eu acho que é mais uma questão, digamos, de filosofia da lei. Eu não diria que ela seria difícil indicar aqui pontualmente o que não está de acordo com a situação. Eu acho que é mais uma filosofia da lei. Eu citaria aqui, como um exemplo significativo, a proibição que existe na LOMAN de que o magistrado dê entrevista. Quer dizer, entrevistas sobre processos que estejam em andamento perante o judiciário ou na responsabilidade dele ou não. Hoje a gente vê aí muitos juízes, né, judicando pela mídia, emitindo opiniões, respondendo a críticas feitas a ele pela mídia ou feitas a ele por advogado ou questões apontadas em recurso, o juiz se antecipa e responde a isso como se estivesse ali despachando num processo. Então, isso é um ponto que aquele preceito da atual lei da magistratura não está sendo observado. Então, isso caiu em desuso e talvez ela não fosse permite o caso... Ela não permite a entrevista. A entrevista está vedada no texto. Isso acontece. Quer dizer, é uma coisa que a gente vê todo dia, pronunciamento do juiz. Aí tem essas apurações grandes aí que estão em andamento e envolve aí toda hora o juiz despacha pelo jornal. Qual é a avaliação do senhor sobre o juiz conceder entrevista a respeito Eu acho dos casos? Que não é bom o juiz conceder entrevista. Veja, existe um princípio em processo e também decorrente do texto constitucional, que é o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural é que a demanda, o problema que está sendo apurado pela justiça, o caso que tem que ser julgado, deve ser atribuído a um juiz que esteja equidistante das partes em conflitos, equidistante do problema e que conheça o problema exclusivamente pelo que está no processo. A gente costuma dizer que o que não está nos autos não existe no mundo. Então, é exatamente isso para quê? Para que se garanta o princípio do contraditório, para que se garanta ali a possibilidade de se fazer provas dentro do processo e que essas provas repercutem na decisão final. Então, na medida em que o juiz dá uma entrevista, se posiciona sobre alguns aspectos que está sub judice, quer dizer, que está para que ele decida enquanto juiz, ele cria, na verdade, uma figura típica de impedimento, porque a gente já sabe como ele vai decidir. E isso, evidentemente, não se concebe porque fere esse princípio do juiz natural. É um juiz que já se pronunciou e que continua com o caso à disposição dele. Doutor Clito, o senhor pode fazer uma avaliação do objetivo das propostas da OAB São Paulo? Quando nós começamos a examinar isso, nós conversamos um pouco em termos de filosofia que seria plantada nessa análise que nós fomos fazendo. Nós procuramos apresentar propostas que tocam com o funcionamento da atividade jurisdicional, ou seja, do andamento dos processos e da decisão dos processos. E também colocamos aí algumas observações que tocam com princípios que são importantes para que se assegure aquela cláusula constitucional que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. O advogado é indispensável não apenas porque ele tem que promover a ação ou ele tem que, na verdade, defender o réu que lá está. Ele não é uma figura decorativa. O advogado é indispensável porque ele toca com a administração. Então, nós estamos postulando aqui a participação do advogado em todos os órgãos colegiados onde exista administração da justiça ou, então, aplicação da justiça.
O senhor destacou também a sugestão que envolve a punição para os juízes que proferem decisões que são anuladas, não é isso? Isso, essa é uma preocupação nossa também. Porque o que acontece? Na verdade, as punições estão estabelecidas na LOMAN, né? Elas são aplicadas para má conduta, para juiz que se envolve em corrupção, para juiz que comete alguma falta muito grave fora da atividade jurisdicional. Na verdade, a atividade jurisdicional, ou seja, o pronunciamento do juiz, ele acaba sendo punido, não diria, até não seria uma punição, ele acaba sendo fiscalizado através do sistema de recurso, ou seja, o juiz dá uma decisão, certo ou errada, se entra com recurso, o tribunal pode modificar aquela decisão. Mas existe uma coisa que nos preocupa, tem muitos casos aí, muitos juízes que são useiros e vezeiros em dar decisões incompletas, decisões que não permitem a realização de provas. Então, isso é uma preocupação que nós temos. Então, nós incluiríamos também como uma causa de procedimento administrativo para apurar falta contra o juiz, aqueles casos em que o juiz sistematicamente, ou de uma forma, digamos, costumeira, acaba gerando decisões que posteriormente são anuladas, ou pelo tribunal, ou pelos tribunais superiores. Então, eu acho que um juiz que seja decisões anuladas, e decisões que depois façam o processo voltar para trás, ele também fica sujeito a uma punição. Lógico que ninguém vai ser punido por um caso ou dois, mas se for uma prática reiterada, se revela um sistema, uma preguiça do juiz... Se a OAB, lógico, está propondo isso, significa que não há nenhum tipo de punição em relação a isso hoje? Hoje não. Hoje a punição se restringe a isso, é anular a decisão. Que tipo de punição? As punições são amplas, desde uma advertência, desde uma censura, até chegar à reiteração disso, pode levar a penas mais altas, né? A pena mais grave que se prevê aí é a aposentadoria com salário proporcional, que é uma coisa também questionável, né? Quer dizer, para o povo soa mal, bom, o sujeito foi punido com aposentadoria, eu acho que punição boa, ele vai ficar em casa, vai ficar recebendo, é a punição mais grave. Então, eu acho que isso também poderia ser questionado, quer dizer, dar poderes a órgãos administrativos de sancionar o magistrado até com a demissão a bem do serviço público, ou situação que hoje só pode ser decorrente de um processo específico onde se dá a ele a plenitude da defesa, ou seja, julgado pelo próprio judiciário. E após apresentada essa lista de propostas, qual vai ser a continuidade agora? Bem, isso é um anteprojeto, né? Então, esse texto que foi trazido aí pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Lewandowski, é evidente que ele está sujeito a debates, está sujeito a discussão. Até se fala aí na realização de uma audiência pública para enfrentar esses temas que estão sendo trazidos. Isso tudo com a evolução, eu acredito que haja mesmo essa audiência pública, no final nós vamos ter esse anteprojeto convertido num projeto, porque a iniciativa da lei, nesse caso específico, tendo em vista a matéria sobre que versa, é exclusiva do Poder Judiciário. Então, caberá ao presidente do Supremo encaminhar o projeto de lei para o Congresso Nacional. O próximo passo da comissão aqui da OAB São Paulo, qual é? Se eventualmente até analisar outras propostas que surgiram de outras entidades, etc., vamos estar atentos ao desenvolvimento desse trabalho e, no final, quer dizer, ficar aí sempre disposto a discutir isso publicamente, né? Ou numa audiência pública, levar essa posição da Ordem de São Paulo para que prevaleça. O objetivo é um só, melhorar a prestação da tutela jurisdicional, que está a cargo do Poder Judiciário. Obrigada pela entrevista, doutor Clito. Eu sempre às ordens.